nos trouxe até aqui nessa noite, para aprendermos mais de Ti, para crescermos em graça, em conhecimento, entendendo que o Senhor é a fonte de toda sabedoria e que sem Ti nada do que foi feito seria possível. Portanto, nós queremos Te rogar nessa noite que a Tua presença esteja conosco, seja o nosso alimento, seja o nosso sustentáculo, pois é do Senhor que nós dependemos. É do Senhor que vem a força para permanecermos firmes, inabaláveis, independente qual seja os nossos desafios. Eu te peço que o Senhor nos cubra com o teu sangue, que o Senhor nos visite agora nos nossos lares, aonde nós estamos conectados. Visita o nosso coração, visita a nossa mente, que tudo aquilo que for ministrado, que tudo aquilo que for ensinado possa ser para o nosso crescimento espiritual, que não possamos apenas ficar no ouvir, mas que o Senhor nos instrua e que a partir de hoje o nosso posicionamento seja diferente, que o nosso posicionamento seja de colocar em prática cada uma das sementes lançadas nesse jardim. Eu te bendigo e te exalto, Senhor, por cada uma dessas meninas que já estão aqui, por aquelas que ainda vão entrar. Senhor, muito obrigada, porque nós acreditamos que esta mentoria será um divisor de águas para a nossa vida, será um divisor de crescimento. Elas não mais serão as mesmas, mas a partir de hoje em diante trilharão um novo caminho, trilharão novas experiências contigo, novos momentos contigo. Porque é o Senhor que nos acrescenta e nós rendemos graças ao teu santo nome nesta noite. Bendizemos ao Senhor, que é o Criador de todas as coisas. Esteja bem-vindo em nosso meio. Nós rendemos graças ao teu santo nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Bom, agora eu gostaria que vocês abrissem a câmera ou o microfone e eu gostaria de estar ouvindo vocês aí. Eu queria que você dissesse o seu nome, a cidade de onde você está falando. Eu me chamo Rayane, paz do Senhor, prazer para quem ainda não me conhece. E eu estou falando de Caxias, no Maranhão. E eu queria ouvir você, o seu nome e a cidade de onde você está falando. Vamos lá? Quem é a primeira corajosa que vai abrir o microfone aí se apresentar? Quem abre o microfone? Eu sou Suelane Moreno, de Caxias, Maranhão. Suelane Moreno, Caxias, Maranhão. Próxima. Eu sou Edilene, Campina Grande, Paraíba. Amém. Glória a Deus. Quem mais está conosco? Quem mais que está conosco? Paz, meninas. Eu me chamo Renale, sou de Campina Grande, Paraíba. E sou irmã de Rayane, para quem não conhece. Quem mais que está aí? Abra aí o microfone. Sou Francisco, Campina Grande, de Rayane. Glória a Deus. Quem mais que está aí? Abre o microfone para você dizer seu nome e a cidade de onde está falando. Quem mais que está aí comigo? Aperta no microfone para me te ouvir. Tô vendo aí Dona Thelma, nossa irmã Thelma, a nossa missionária Elzimar, são aqui de Caxias. Nós temos aí uma irmã lá do Rio de Janeiro, Ivanusa. Que o Senhor Jesus continue abençoando. Amém. Tem gente aqui que está me dizendo que não consegue abrir o microfone. Deixa eu auxiliar aqui, gente. Só um momento. Quem não consegue ligar o microfone, não tem problema não. Pode permanecer assim. Durante as aulas vocês vão aprendendo. Então hoje vamos dar início à nossa primeira aula, a aula inaugural da mentoria Superando os Desafios e Permanecendo Inabalável.
hoje está aberta aí, né, de forma gratuita, para que todo mundo tenha esse acesso, esteja participando. Mas a nossa mentoria é um grupo fechado de mulheres. Nós trabalharemos aí durante 10 módulos, temas que o Senhor nos trará crescimento. E todas as aulas não são comigo, não se preocupem. Deus nos presenteou nessa mentoria com mulheres capacitadas, com mulheres preparadas, tanto no espiritual como também profissionalmente, que eu creio e acredito que será um suporte de Deus para as nossas vidas. Sem mais delongas, vamos para o nosso assunto de hoje. Na nossa primeira aula, nós vamos entender um pouquinho do porquê a mentoria se chama Superando os Desafios e Permanecendo Inabalável. Como eu havia dito lá, hoje nós vamos fazer um mapeamento e nós vamos iniciar entendendo que desde a concepção, ou mesmo antes disso, a nossa vida já começa sendo um desafio. Nós sabemos que há aí uma corrida, né, do espermatozoide até alcançar o óvulo, por uma permissão soberana do Senhor, claro, mas desde já começaram os desafios. Logicamente o Senhor já sabe, já sabia quem seríamos, como seríamos, mas os desafios do homem, do ser humano, eles surgem muito antes da saída do ventre materno. Então os desafios, eles nos acompanham desde sempre. Temos os desafios internos ainda na barriga, né, que é o ganho do peso, que é o desenvolvimento correto. E quando saímos para fora, aí é que os desafios, eles se multiplicam. Então, independentemente da idade, da cor, da condição social, da localização geográfica, todos nós enfrentamos desafios. E esses desafios, eles são de diferentes ordens. Deixa aí preparado o teu papelzinho, a tua caneta, para que você esteja anotando tudo isso que eu vou estar te dizendo. Missionária, e por que permanecer inabalável? A palavra do Senhor nos declara em 2 salmos a necessidade de termos essa postura inabalável. O salmista Davi, lá no seu Salmo 51, ele fala o seguinte, deixa eu só aceitar aqui quem está chegando, só um momentinho. O salmista Davi, ele diz o seguinte, Salmos de número 51. Se você está com a sua Bíblia, abre a tua Bíblia aí, por gentileza, para que você esteja acompanhando. Paz do Senhor, Adriana, boa noite. Adriana, por gentileza, abre o teu microfone só para você dizer o seu nome e de onde você está falando, por favor. Boa noite, meninas, mulheres de Deus, né? Eu me chamo Adriana, eu sou de Guarulhos, São Paulo. Glória a Deus. Bom, a Adriana é mentora também, estará conosco na nossa próxima aula, trabalhando aí o tema equilibrista ou equilibrada, né? Teremos aí um momento maravilhoso com a nossa querida Adriana, que o Senhor nos presenteou, e hoje vamos dar aqui continuidade à nossa aula. Então, por gentileza, abre a tua Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 51, onde o salmista declara o seguinte: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável ou reto, como algumas versões dizem. Então, Davi, ele pede para o Senhor: cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. No Salmo 125, muito conhecido por nós também, o salmista, ele declara o seguinte, que todos aqueles que depositam absoluta fé no Eterno são inabaláveis como o Monte Sião. Ou na tradição aí mais comum, os que confiam no Senhor são como o Monte de Sião, que não se abalam, mas permanece firme para sempre. Então, é possível sim enfrentarmos os desafios da vida, enfrentarmos as demandas da vida e permanecermos firmes e permanecermos inabaláveis.
o salmista Davi, ele nos ensina este pedido ao Senhor. Mas para isso, algumas coisas precisam ser bem observadas. Nós entendemos hoje que nós somos um ser composto por corpo, por alma e por espírito. E nós sabemos que o corpo, que é a matéria, ela é totalmente abalável. Nós nos machucamos, nós nos ferimos e a carne mortal, ela vai se degradando, ela vai se perdendo, ela vai envelhecendo. Então nós temos aí a carne, que é a nossa matéria abalável. Nós temos a alma, que é o elo entre o corpo e o espírito. É na alma que se concentra os nossos sentimentos, é na alma que se concentra o nosso conhecimento, as nossas emoções. E nós sabemos aí que o salmista também, ao falar da sua alma, ele pergunta assim: por que te abates, ó minha alma? Porque se aflige dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Então o salmista, ele dá a entender como se a alma ela fosse uma outra pessoa que habitasse dentro de nós. É na nossa alma que estão as nossas vontades, é na nossa alma que existe aí os nossos pensamentos. Então a nossa alma é o elo entre o nosso corpo e o nosso espírito. E aí finalmente nós temos o espírito, que é a parte mais íntima do nosso ser. Na verdade, o espírito, ela é a parte que nos conecta com Deus. E aí a necessidade de entendermos que o nosso corpo, ele não pode ser inabalável, que a nossa alma também não pode ser inabalável, mas é possível que o nosso espírito permaneça firme e inabalável mediante aí os desafios da nossa vida. Porém, nós precisamos fazer um mapeamento, fazermos um diagnóstico. Quais são os nossos desafios? Quais são as origens daquilo que nos desafia, daquilo que nos limita às vezes, que nos prende? E aí nós temos duas categorias dos desafios que nós enfrentamos durante a vida. Primeiro, e eu gostaria que você anotasse, são os desafios de origem natural. Os desafios de origem natural. Já coloca embaixo a segunda categoria, que são os desafios de origem espiritual. Então nós sabemos que existimos em um corpo físico, onde os desafios, onde enfrentaremos os desafios no corpo físico, tanto de origem natural quanto de origem espiritual. E na nossa alma também, eu separei alguns exemplos aqui para clarear um pouquinho a nossa mente quanto aos desafios e as suas origens. Então nós temos aí alguns desafios que são consequência do nosso plantio. Como assim, missionária? Certamente alguma coisa que nós fizemos de certo ou de errado que nos deu aquele resultado. Vou te dar um exemplo. Na categoria de origem natural, se eu sou uma pessoa que consumo muito açúcar sem moderação, se eu sou uma pessoa que consumo gordura sem moderação, então eu estou fazendo um plantio contra a minha própria saúde, e isso é de categoria natural, é um desafio de ordem natural, e logicamente o meu corpo físico, ele sofrerá as consequências daquele plantio. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo diz que sim. Então eu não posso tratar, uma ordem natural como se ela fosse espiritual. Não, então agora eu preciso, jejuar, eu preciso orar, eu preciso buscar para que eu seja curada disso aí. Missionária, então eu estou fazendo errado? Não, você está fazendo certo, porque o poder de Jesus, ele atua no corpo, ele atua na alma e ele também atua no espírito. Mas você precisa entender que a origem desse desafio, ele é natural, ele não é espiritual. Uma outra coisa que nós podemos observar é que na categoria dos desafios naturais, nós podemos sofrer consequências do pecado. Então nós sabemos que quando o pecado ele entrou na humanidade, juntamente com o pecado, o nosso corpo físico ele recebeu aí uma carga de consequências mediante esse pecado.
Deus ele olhou para Eva e disse: olha, Eva, então a partir de agora as tuas dores de parto se multiplicarão, você dará à luz com dores. E agora, Adão, você comerá do suor do seu próprio rosto, onde a terra lhe castigará. Isso é de origem natural? Sim, é de origem natural, mas é uma consequência do pecado. Então, mesmo que nós não estávamos lá no Éden, mas herdamos aí a natureza adâmica, e algumas consequências do pecado, elas vêm também juntamente conosco, a natureza adâmica. Entre elas, a morte. A morte é um desafio de natureza de origem natural, de origem que surgiu aí quando Adão e Eva caíram. E alguns desafios que se manifestam no natural, elas podem ser também de permissão e manifestação do poder de Deus. Missionária, não entendi, eu vou te dar um exemplo dentro da palavra. A Bíblia nos conta que um certo homem, ele era cego, e os discípulos, ao passarem, perguntam: Jesus, quem pecou para que ele tivesse assim, ele ou seus pais? E Jesus diz: não, nem ele e nem os pais, mas para que a minha glória fosse manifestada. E eu posso dar um exemplo na minha vida. Quem já conhece aí o meu testemunho, quem já viu aí pelo Instagram, pela revista, pelo blog, sabe que durante 5 anos eu fui acometida por uma enfermidade. E ela não era de origem espiritual, ela não foi consequência de um pecado, e ela não foi um plantio, né, que eu fiz errado e estava colhendo, não. Ela simplesmente aconteceu por uma permissão divina. E aí nós entendemos, após todo esse processo, esse período, que foi para manifestação da glória de Deus. Agora perceba uma coisa: da mesma forma que os desafios de ordem natural, eles podem ser consequência de um plantio, consequência de um pecado, ou permissão para a manifestação da glória de Deus, os desafios de origem espiritual também. E por isso há necessidade de termos um conhecimento, de buscarmos entender se aquilo que nós estamos vivendo é de ordem natural ou se aquilo que estamos vivendo é de ordem espiritual. Porque tem muita gente brigando com os demônios, brigando com o inferno, brigando com não sei o que lá. E é uma coisa natural que ele pode resolver, que ele pode procurar uma ajuda médica, que ele pode fazer um exercício, que ele pode tentar melhorar a sua condição. Então, é necessário entendermos, espera aí, quais são os desafios que eu enfrento? O meu desafio, ele é de ordem natural ou ele é de ordem espiritual? Um outro exemplo que eu queria trazer para vocês é sobre a ansiedade. Hoje muitas pessoas têm vivido aí o desafio da ansiedade, da depressão, e algumas pessoas têm vivenciado esse desafio, sendo ele de origem natural. Como assim, missionária? Se você está se você está passando por um problema hormonal, um exemplo, né, um desequilíbrio hormonal, uma das consequências desse desequilíbrio pode ser uma crise de ansiedade. Mas aí não tem nada a ver com a opressão maligna, não tem nada a ver com uma influência demoníaca, não, é algo do teu corpo, é uma reação do teu corpo de origem natural. Mas também existem pessoas reféns da ansiedade, que entram em crises depressivas e até chegam ao suicídio, a tentativa do suicídio. E aí, onde nós entramos? Que isso aí é de origem espiritual. Missionária, como é que eu posso diferenciar? Entendendo que o diabo, tudo que ele faz é manipular a verdade. Então, às vezes, nós estamos passando por um problema de aflição, de tristeza, no nosso emocional, e ele pega aquilo ali, se apodera daquilo ali para transformar na sua obra. Uma pessoa, de repente, teve uma frustração, uma decepção, uma traição, aconteceu ali por uma influência diabólica, porque todo mal ele vem pela sorte diabólica. Mas aí essa pessoa tem aquele sentimento de tristeza, de angústia, o que é normal no ser humano. Mas se ela não consegue controlar, dominar aquilo ali,
infelizmente aquilo é um mal que se alastra para a sua vida e ela pode sim chegar a uma tentativa de suicídio, pode até mesmo tirar a sua própria vida. Por quê? Porque dentro de um desafio natural, o diabo se apoderou de uma fraqueza, embaralhou ali a mente, os sentimentos e agiu. Então nós precisamos entender que no nosso natural existe sim uma influência sobrenatural. Não podemos negligenciar que, embora sejamos corpos compostos por uma alma, temos um espírito, e o nosso espírito ele precisa se conectar com Deus, porque é o nosso espírito estando inabalável que nós conseguiremos vencer os nossos desafios. Vocês estão entendendo até aqui? Me dá aí um sinalzinho que sim. Alguém tem alguma dúvida? Se você tem alguma dúvida quanto a isso, você pode abrir aí o seu microfone para falar. Tem alguém com alguma dúvida? Eu estou em 2 câmeras ao mesmo tempo, porque eu tenho algumas alunas que não estão em tempo real e assistirão a aula posteriormente pelo YouTube. Então, tranquilo até aqui? Então, nós precisamos saber que os nossos desafios, eles podem ser de origem natural e eles também podem ser de origem espiritual. E entendendo isso, nós precisamos partir para o ataque dos nossos desafios. Sim, porque os nossos desafios, eles surgem para serem vencidos. Deixa eu repetir isso para você. Os desafios da vida surgem para que sejam vencidos. Não é para você ser vencido pelos desafios que você enfrenta, mas hoje, a partir de hoje, se você não está tendo força, se você não entende, não está entendendo o que está acontecendo, Deus ele te dá recursos, estratégias, posicionamentos para que você vença os desafios que te aflige. E deixa eu te dizer, mentoria, igreja, até mesmo a própria palavra, ela não é um pozinho mágico onde você pega, coloca lá no teu problema, né? Assopra e ele desaparece. Não. Os desafios amanhã, quando você acordar, eles continuarão, né? A mentoria tem aí 10 módulos e após os 10 módulos, os teus desafios, eles continuarão. E o que é que muda a postura? O que é que muda o posicionamento? O que é que muda o entendimento de quem eu sou, do que me aflige, de onde eu quero chegar, do que Deus me diz, do que eu preciso fazer? Então a mentoria, ela não é nenhuma caixinha de surpresa ou nenhum toque de mágica. Na verdade, ela é um presente que Deus preparou para que eu e você entendesse quem nós somos, o que nós queremos, onde vamos chegar e o que estamos fazendo para conquistar aquilo que nós queremos. E aí, diante do cenário que nós estamos aí, eu quero que vocês coloquem aí nas suas anotações uma primeira atividade que eu quero passar para vocês. Liste, escreva 3 desafios que você tem em sua vida, tá? Você não vai fazer isso agora. Você vai colocar aí só a atividade que você tem. Listar 3 desafios que você tem em sua vida. Ah, missionária, de repente eu tô fria, eu não consigo buscar, eu não consigo ter constância na minha vida com Deus, isso é um problema. Ou eu preciso realmente cuidar mais da minha alimentação, da minha saúde, e eu não tô conseguindo conciliar o meu tempo, a minha vida. Então, cada uma de vocês vão discriminar aí 3 desafios que vocês têm. Para quê? Porque agora eu vou dar para vocês 3 diretrizes que vocês precisam aplicar nesses desafios para que tenha uma mudança na sua mentalidade e na sua vida. Então você vai listar 3 desafios que você tem em sua vida e depois você vai aplicar essas 3 diretrizes e eu vou explicar elas pausadamente. A primeira diretriz
que você precisa aplicar sobre os seus desafios é a sua postura. Isso mesmo. Primeira diretriz que você precisa aplicar é a sua postura, é a sua conduta diante do seu desafio. Você aceita aquilo que está lhe desafiando? Não tem aceitação daquilo? Você se tornou refém desse desafio? O que é que você tem feito para sair desse desafio, para vencer esse desafio? Ou então, o contrário, você não tem feito nada, tem se acomodado com ele, tem tornado aí o teu desafio, o teu bichinho de estimação que você tem carregado durante anos, porque se essa é a tua condição, pela autoridade que há no nome de Jesus, eu quero declarar liberdade, eu quero declarar paz, eu quero declarar refrigério. Não vivemos para ser refém dos nossos desafios. Deus, ele nos equipara, Deus, ele nos prepara para que possamos vencer os nossos desafios. E para isso, ele conta comigo e com você com uma postura. E essa postura, nós vamos entender que ela precisa ser primeiramente buscada em Deus. Entendendo o que é que Deus diz que você é, quem Deus diz que você é, o que Deus diz ao teu respeito. E sabe o que é que a palavra do Senhor nos diz? Que nele nós podemos sim todas as coisas, porque é ele que nos fortalece. A palavra do Senhor também nos diz que ele estará conosco todos os dias. E ter a presença do Senhor, ter a presença do Espírito Santo, nos faz olhar de forma diferente. Porque uma coisa é enfrentarmos os nossos desafios sem termos Cristo, sem termos a sua proteção, o seu cuidado, o seu amparo, o seu amor. Outra coisa precisa ser enfrentarmos o nosso desafio, entendendo que não estamos sozinhas, entendendo que nós temos Deus, que nós temos o amigo Espírito Santo, o nosso intercessor, o nosso amigo, que nos assiste em nossas fraquezas, que nos ensina todas as coisas. Então você coloca aí que a primeira diretriz diante do seu desafio é melhorar a sua postura. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. E existem desafios que nós não conseguiremos mudá-los. Exatamente. Existem desafios que durante toda a vida nós caminharemos com ele. Você lembra de Paulo? Ele chega para Deus em uma oração e ele tem lá um espinho na carne e ele quer a todo custo o quê? Se livrar do problema, se livrar do desafio. Mas o que é que o Senhor diz? Paulo, a minha graça te basta. Ou seja, Deus ele diz, olha, nada de tirar aí o desafio, nada de te deixar livre, não. Você vai permanecer com o espinho na sua carne, mas agora você vai ter a graça como suporte. Então existem desafios, existem guerras, existem lutas que nos acompanharão. Algumas durante um período, outras durante toda uma vida. E eu não estou falando isso para te assustar. Eu estou sendo realista para que você entenda que independentemente do desafio, seja ele passageiro, seja ele a longo prazo, o Senhor está contigo. A graça dele está sobre você. Ele vai te auxiliar, ele vai te preparar, ele vai te conduzir. Você não estará só. Ele só precisa que você tenha uma postura. Eu vou dar um exemplo aqui bem claro sobre a minha pessoa. Para quem não conhece e para as que conhecem, eu estou no momento com 32 anos de idade. Mas aos 27 eu fiz a minha esterectomia radical. E uma jovem de 27 anos com uma esterectomia radical entra na menopausa. E a menopausa, ela é uma fase temida por muitas mulheres. E aí eu preciso dizer que para mim, a menopausa precoce, ela é um desafio que agora eu vou ter que levar para o resto da minha vida. E o que é que eu preciso fazer? Mudar a minha postura diante do meu desafio. Eu não posso me tornar refém disso. Ah, porque agora
agora eu sou uma mulher que está na menopausa e vou me dar o desleixo, e agora eu sou uma mulher que estou na menopausa e vou engordar. Não, eu preciso mudar a minha postura diante do desafio que eu tenho. E eu particularmente entendo que agora esse é um desafio que eu vou levar para o resto da vida. Então eu preciso mudar a minha postura diante do desafio. Vocês estão entendendo? Existem desafios que nós venceremos e eles ficarão para trás. Mas existem desafios que eles nos acompanharão. E o que vai mudar não é o desafio, é a sua postura. Segunda diretriz, o amor próprio. O amor próprio, ele precisa ser aplicado como diretriz dentro dos nossos desafios. Por quê? Porque nós precisamos saber o quanto aquele desafio, ele é um embate na tua vida. O quanto aquele desafio, ele mexe com você. Talvez para outras mulheres, a menopausa seja um terror. Tem mulheres que ficam para morrer, para se acabar, mas para mim eu já aceitei, eu já sei o que eu preciso fazer, o que eu preciso trabalhar na minha mente, o que eu preciso trabalhar no meu corpo. Por quê? Porque o primeiro amor que eu preciso ter é a mim mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas, e isso aí ninguém pode tirar. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao seu próximo como a você mesmo. Eu não tenho como amar o próximo sem me amar. O amor ao próximo precisa ser um reflexo do meu amor. Então, diante do meu desafio, quanto é que aquele desafio ele mexe comigo? Como é que está o meu amor próprio? Eu olho para aquilo que eu tenho que vencer e eu digo, não, eu vou sair desse buraco. Não, eu vou sair dessa guerra. Eu vou sair desse desafio. Eu vou fazer alguma coisa por mim. Sabe, Deus, ele já fez maior parte, ou que não dizer tudo, que ele precisaria fazer para salvar o homem, que é dando Jesus para morrer em nosso lugar. Mas diante dos nossos desafios, nós temos uma grande parcela de contribuição, de nos tornarmos reféns ou escaparmos dos nossos desafios. De diante dos desafios, superarmos, permanecendo inabalável, ou nos entregarmos e ficarmos ali morrendo à míngua, porque ninguém faz nada por mim, porque ninguém me ama, porque ninguém me ajuda, porque... E você se ama? Você se ajuda? Vocês estão me entendendo? Qualquer coisa, você abre o microfone aí, ou levanta a mãozinha para fazer uma pergunta. Então, primeiro, a postura. Segundo, o amor próprio. Terceiro, rendição. Rendição a quem? A Deus. Nós precisamos entender que os nossos desafios, quando guerreados, uma vez guerreados, não somos capazes de sozinha conseguirmos. Para permanecermos inabaláveis, precisamos confiar em Deus. Vamos voltar aí para o Salmo 125. O Salmo 125 nos diz que todos aqueles que depositam absoluta fé no eterno são inabaláveis como o Monte Sião, ou inabalável como o Monte Sião. Então, logo, se eu não deposito em Deus a minha esperança, a minha fé, a minha expectativa, se eu não deposito em Deus a força diária para começar, se eu não tenho com Deus um elo, uma ligação, dificilmente eu conseguirei superar os desafios. Eu até posso superar alguns desafios, mas ao final deles estarei cansada, frustrada, desgastada, e isso não é interessante. Deus, ele quer que os desafios eles venham, nós consigamos superar e nós permaneçamos firmes nele, inabaláveis. Você lembra lá de Davi? Davi chega para os seus irmãos diante daquele gigante. Ele tem ali um grande desafio, um desafio maior do que todo mundo que estava ali conseguia enxergar e dizer, vou vencer. Davi, ele sabia quem ele era, então ele tem uma postura. Ele diz, eu sei quem eu tenho, eu sei quem eu sou. Olha, quando o leão ele veio, eu venci. Quando o urso ele veio, eu venci. Então esse gigante eu vou vencer. Percebam a postura de Davi.
diferente da postura dos seus irmãos e de todo aquele exército, que foi o quê? Temer. E o medo, ele paralisa a ação. Escreva isso aí, discrimine isso. O medo paralisa a ação. Muitas vezes a gente até sabe o que fazer, como fazer, mas aí a gente tem medo e o medo nos trava. A gente sabe como fazer, por onde começar, mas aí o medo não nos deixa dar o primeiro passo. Então o medo, ele paralisa a nossa ação. Por isso precisamos ter uma postura firme em Deus. Por isso precisamos ter uma conduta no Senhor, para que possamos permanecer inabalável. Então nós precisamos ter postura, amor próprio, e nós precisamos ter uma rendição diante do Senhor. É dizer, Senhor, olha, eu estou passando isso aqui, esse desafio. Não sei se eu negligenciei a minha saúde, o meu cuidado, e agora eu estou nesse desafio. Eu preciso que o Senhor me ajude, que o Senhor me dê graça, que o Senhor me dê força, que o Senhor me dê ânimo, que o Senhor me dê estratégia. Nós precisamos saber que nós temos Deus que nos auxilia, o Espírito Santo que nos auxilia e media isso aí diante de Deus. Então nós precisamos ser sinceros com Ele. Nós precisamos ser sinceros com aquele que nos deu fôlego de vida, que nos sonda, que nos conhece. Domingo eu estava ministrando e eu falava sobre a onisciência de Deus. O Deus que tudo conhece, o Deus que tudo sabe. Davi, ele dizia no Salmo 139 que antes que uma palavra saísse da boca, Deus, ele já sabia. Então precisamos entender que Ele é a única pessoa capaz de olhar para nós e enxergar quem nós somos, o que estamos fazendo, para onde nós vamos, o que nós precisamos fazer, e aí Ele libera recursos e estratégia como está liberando hoje nessa mentoria. Quantas mulheres poderiam estar aqui ouvindo essa palavra? Hoje eu abri, né, de forma gratuita, e quantas mulheres podiam estar aprendendo, crescendo, mas aí foram travadas pelo medo, se perderam no meio do dia e desistiram. Mas você que está aqui, está ouvindo essa palavra, está sendo alimentada por isso e entendendo que os desafios que surgem na tua vida não é para que você morra neles, não é para que você se acabe neles, mas é para que você os vençam, para que você seja vitorioso e para que aquilo que Deus ele permite você viver e vencer seja testemunho para outras pessoas. Até porque os frutos de uma árvore não alimentam a si só. Os frutos de uma árvore, eles alimentam outras vidas, né? Então o que eu passei, o que eu vivi, construiu em mim um caráter, construiu em mim uma personalidade que hoje me permite falar com você. E eu sei que diante dos desafios da vida e diante de tantas e tantas aflições que o justo ele enfrenta, nós somos tomados por alguns sentimentos, nós somos tomados por alguns medos, nós somos tomados por desafios que às vezes nem é em si o problema que nós enfrentamos. Um exemplo, às vezes temos aí o diagnóstico, como eu recebi, um diagnóstico contrário à minha perspectiva de fé, contrário aos meus sonhos, contrário aos meus projetos. E ali, além do desafio da saúde, eu precisava vencer um outro desafio. Qual? Eu mesma. Então a minha postura, o meu posicionamento, eu precisava vencer. Eu precisava entender que o desafio ele estava ali e eu precisava fazer alguma coisa. Então o que eu fazia? Teve um período da minha vida que eu me abstive de açúcar, de carboidrato. O que você se alimentava? Folha, né? Alface, couve, mesmo sem gostar, tá? Porque as ações para que você vença os teus desafios nem sempre serão aceitáveis aos teus olhos. Algumas decisões, algumas práticas, algumas condutas, elas vão bater de frente com você. Elas vão bater de frente com o que você quer, com o que você espera. E aí, mais do que nunca, que você precisa ter uma conduta e uma postura firme. É como uma perca de peso. Quem está ali com os quilinhos a mais, né?
mais cheinha, sabe que tem um desafio aí de emagrecer. Então precisa ter uma postura, não, eu preciso. Seja por estética, seja por saúde, né? Então precisa fazer o quê? Vencer a si mesmo. Você percebe que um desafio ele puxa o outro? Então se tem o desafio da perca de peso, e aí agora ela mesmo vai se desafiar. Diminuir massa, fazer exercício, fechar a boca, se controlar. Então, um desafio vai ligando uma outra coisa que requer de nós condutas e posicionamentos que nem sempre são favoráveis, nem sempre são agradáveis. Quando eu me deparei depois de 4 cirurgias, sendo a quarta o parto cesáreo da minha filha, e ela com 5 meses, e eu estava num grau de endometriose ainda mais severo, agora com hemorragia, eu precisei tomar uma atitude. Qual foi a minha atitude? Sentei com meu esposo e disse, olha filho, tá assim, assim, assim. Sentei com a minha família e disse, eu vou fazer a esterectomia. Na minha ótica e no meu querer, era o que eu queria? Não, gente. Com 27 anos fazer uma esterectomia, eu queria ter mais filhos, eu queria não ter que estar dependendo de hormônio sintético artificial, eu não queria ter que estar com o cabelo seco, com a pele seca, com a unha seca, e eu precisava ter uma decisão. E a minha decisão, ela partiu de uma balança. Não, peraí, onde é que eu tô? O que é que eu quero? Seguir refém dessa doença? Né? O Senhor já havia cumprido a promessa que me havia feito, que foi a minha filha. Ou eu vou abrir mão de um capricho, ou eu vou abrir mão de um egoísmo, de um orgulho, e vou ceder a uma decisão que, embora seja difícil para mim. É como o perdão. Você já parou para pensar como é que Deus nos ensina sobre o perdão? É um desafio enorme. Por quê? Porque a Bíblia nos ensina que não é quem fere que vai pedir perdão, é o ferido. Então já começa o desafio daí, né? Eu fui ferida, eu preciso perdoar, eu preciso ir lá pedir perdão, na verdade, sendo a ferida. Então percebe que são maiores os desafios que Deus ele nos coloca. Então nessa noite você precisa estabelecer quais são os teus desafios. Eu disse que você colocasse 3 apenas, mas você pode fazer uma lista dos desafios que você tem na tua vida. E a partir dessa lista você dizer, peraí, o que é que eu estou fazendo para mudar isso aqui? O que é que eu estou fazendo para enfrentar isso aqui? Isso aqui está me acabando, isso aqui está acabando com minhas forças, minando minha energia, eu preciso fazer alguma coisa. Bora! A hora da mudança é agora, é hoje. Chega de esperar dezembro para mudar. Chega de esperar mudar o ano. O tempo está passando e você está perdendo tempo. Tempo com você, tempo de crescimento, tempo de viver o que Deus tem para a tua vida. Então hoje eu quero encorajar você nessa primeira aula da nossa mentoria. Tenha em Deus força para hoje ver os teus desafios de uma forma diferente. Tenha em Deus força para hoje olhar para os teus desafios e declarar, eu vou me posicionar, eu vou me levantar. Se eu não tinha força até hoje, a partir de hoje vai ser diferente. Eu vou buscar a Deus, eu vou me levantar em fé, eu vou me levantar em oração e eu vou vencer os meus desafios. Dentro de casa, dentro da família, no relacionamento com o esposo, com a esposa, com o filho. São enormes os desafios de uma família dentro de casa. E das duas, uma. Ou deixamos Satanás bagunçar e dominar, ou nos levantamos e nos posicionamos. Não, a minha casa, a minha família é projeto do Senhor. Os meus filhos, o meu casamento. E aí a gente vai partir para a guerra em nome do Senhor Jesus. Finalizamos a nossa aula de hoje. Eu vou deixar lá nessa lista que você recebeu esses pontos principais. Mas eu quero orar pela tua vida nessa noite, pedindo ao Senhor que aquilo que você não tem de si mesmo, Ele acrescente a sabedoria, a graça, o vigor, o ânimo, para que de hoje em diante os teus desafios eles sejam superados por você, com a graça do Senhor, e ao final deles você permaneça firme, você permaneça inabalável.
Após a oração, eu gostaria de pedir de vocês abrir a câmera para a gente só registrar. E aí eu vou deixar aberto alguns minutos, caso alguém tenha alguma dúvida. Se você pode, eleva o teu pensamento agora no Senhor, para que nós possamos fazer essa oração. Senhor, nós queremos te bendizer. Nós queremos te exaltar, porque nós entendemos que o Senhor nos preparou nessa noite, diante dos nossos desafios, diante das nossas aflições, para que possamos enxergá-las de forma diferente, sabendo que em Ti, Senhor, há o que nós precisamos para nos colocar de pé, sabendo que em Ti, Senhor, a graça, a sabedoria, a discernimento, para que possamos nos posicionar frente aos nossos desafios. Senhor, que aquilo que esta mulher que está aqui não consegue vencer com a sua própria força, não consegue vencer na sua própria ação, ela receba nessa noite uma descarga energética vindo diretamente de Ti, para que ela se levante e vença aquilo que o Senhor já deu a ela a capacidade para isso. Porque nós declaramos que essa mentalidade de que não pode, de que não é capaz, de que não sabe, de que não faz, não vem de Ti, por isso não aceitamos. Nós somos filhas, nós somos herdeiras, e como filhas e herdeiras, nós tomamos posse dessa herança, nós tomamos posse dessa palavra e declaramos: não nos tornaremos reféns dos nossos desafios, não pararemos, não ficaremos estagnadas, mas ganharemos força, ânimo, reforço e seguiremos rumo à vitória, rumo à trajetória de sucesso e de vitória que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós te bendizemos por esta primeira aula, por cada uma dessas mulheres, que não seja eu, que não seja nenhuma das mentoras, mas que seja o Teu próprio Espírito nos guiando, nos direcionando, nos ensinando a superar os nossos desafios e permanecer inabalável. Rendemos graças a Ti nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que nos acompanha. Amém, amém e amém. Se passaram aí 51 minutos da nossa aula, olha como foi rápido, né? Estamos finalizando. Ela vai ficar gravada, vai ser editada e eu vou disponibilizar esse link para que você compartilhe com uma amiga, com alguém da tua família, com alguém que precisa. Amém? A nossa próxima aula já está marcada. Eu vou estar soltando aí o card, porém a segunda aula ela já é fechada. Então, se você está nessa aula hoje, mas não fez a tua inscrição ou a tua matrícula, quando terminar, me chama para concretizar a tua inscrição, a tua matrícula, para que na próxima aula você esteja conosco. Esse é o formato das nossas aulas, entre 40 e 50 minutos. Para quem não pode estar aqui conosco, está sendo gravado também no nosso canal do YouTube e vai estar sendo transmitido para que essas pessoas assistam e sejam alimentadas também com essa palavra. Então, na próxima semana, nós temos uma aula imperdível. Equilibrista ou equilibrada? Quem é você diante dos seus desafios? Não é isso, Adriana? Isso mesmo, equilibrista ou equilibrada? Veremos. Vamos ver sim. Eu gostaria de deixar aberto agora, caso você tenha alguma dúvida, abre o teu microfone para que eu possa te ouvir. Se for possível, abre a tua câmera para a gente fazer aí o registro da nossa primeira aula nessa noite, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Tem algumas pessoas aí que estão ainda no fechado e não preferem abrir, mas se você pode, abre, dá um sorrisão, faz um toque nesse cabelo, mulher, te levanta, te anima, é noite de sacudir. Sacode essa poeira, deixa o que ficou lá atrás, só pega o que ficou lá atrás, para ser impulso
Eu queria que vocês fizessem aí esse print, ok? Façam aí esse print para depois vocês estar me enviando. Vocês conseguiram ouvir bem a aula? O áudio estava bom? Estava baixo? O áudio estava bom, agora para mim estava bem chiado, só agora nesse final. Eu tentei conectar aqui um ar que a gente tá aqui no na final, igreja, agora no mas eu finalzinho. desliguei. E agora tá limpo? Agora tá ótimo. Ótimo! Então Deus abençoe vocês, meninas. Olha aí, tem gente tomando café, mostrando aí a xícara de café, ó. 10, simbora! Simbora! Quem tá fazendo aí os prints, vamos embora. Deixa eu ver aqui minha outra tela. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a tua noite. Não esquece de fazer o exercício, tá? Lista aí direitinho os teus desafios e começa a se posicionar, se amar e se render diante de Deus. Que o Senhor Jesus te abençoe. Uma excelente noite em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, 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 amém. Amém. Cafezinho gostoso. Bom.